Boa noite a todos. Boa noite. Eu saudar e agradecer a presença dos vereadores eleitos, Diego Casalotti, Lei, né? Constantino. Isso, de Lei Constantino. E também o presidente do sindicato, a Rita. Cida, desculpa, Cida, minha amiga Cida. Heloísa, que sempre está aqui presente, obrigado mais uma vez. A esposa aí do nosso companheiro, colega aí, João Maximina, Ariane, obrigado pela presença. Os demais aí dos servidores. Declaro aberta a 171ª reunião ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus, em nome do povo guano-brandense, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, a primeira secretária da mesa diretora, a vereadora Sueli Almeida, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite. Boa noite a todos os presentes e sejam bem-vindos. Ata da 170ª reunião ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, aos 10 dias do mês de novembro de 2016, às 19 horas, no recinto de sua sede, cita na Rua Padre Zeferino, número 84, sob a presidência do vereador Joaquim Felício Simões Filho, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Bueno Brandão. Feita a chamada, constatou-se a presença de todos os vereadores da casa. Senhores, Antônio Daniel da Silva, Antônio Marcos Martins, Cláudia Cristina de Lima Sá, Donizete Abel Cardoso, João Francisco da Silva, Joaquim Felício Simões Filho, José Raimundo de Castro, Maria Helena de Godoy Santos e Sueli Almeida. Havendo nome legal, o senhor presidente declarou aberta a reunião e solicitou a primeira secretária da mesa diretora, vereadora Sueli Almeida, que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que lida e aprovada foi assinada pelos vereadores presentes. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, o senhor presidente passou a segunda parte com a ordem do dia completamente. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de decreto legislativo número 001/2016, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão honorário e da outras providências, com parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. A seguir colocado em discussão, utilizar a palavra os vereadores Antônio Marcos Martins, Cláudia Cristina de Lima Sá e Sueli Almeida. Colocado em votação, o projeto de decreto legislativo número 001/2016 foi aprovado em primeiro turno por 7 votos favoráveis e 1 voto contrário da vereadora Sueli Almeida. Votação em turno único, dedicação número 048/2016 do vereador Antônio Marcos Martins, indicando ao senhor prefeito municipal que promova junto ao órgão competente a limpeza dos lotes de responsabilidade da Prefeitura de Bueno Brandão, situados no Jardim Estância Hidromineral. Colocado em votação, a indicação número 048/2016 foi aprovada em turno único por unanimidade. Antes do encerramento da reunião, o senhor presidente concedeu o uso da palavra ao vereador Antônio Marcos Martins, que, de posse da palavra, falou sobre o projeto de decreto legislativo número 001/2016, sobre a reunião com o Conselho Fiscalizador da Energia ocorrida no dia 9/11/2016. Informou algumas datas e localidades do município que terão desligamento de energia programado e falou ainda sobre a possibilidade das reuniões legislativas inteirantes. Trataram-se a respeito desses assuntos, o vereador José Raimundo de Castro, Cláudia Cristina de Lima Sá e Sueli Almeida. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, da qual, para constar na vossa presente ata, que é lida e aprovada, vai assinar pelos vereadores presentes. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos dias do mês de novembro de 2016. Todos de acordo? Sim. Ata aprovada. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passo à segunda parte. Leitura pela primeira secretária do projeto de decreto legislativo número 001/2016, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão honorário e da outras providências. Senhores vereadores, dispensam a leitura? Sim. Sim. Em discussão em segundo turno, o projeto de
decreto legislativo número 001/2016. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de decreto legislativo? Não. Não havendo quem queira falar sobre este projeto de decreto legislativo número 001/2016, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, o projeto de decreto legislativo número 001/2016. Vereador Antônio Daniel da Silva. Sim. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Missá. Sim. Vereadora Donizete Abel Cardoso. Sim. Vereador João Francisco da Silva. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Silvânia Almeida. Não. O projeto de decreto legislativo número 001/2016 foi aprovado em segundo turno por 7 votos favoráveis e no contrário. Leitura pela primeira secretária do projeto de lei número 024/2016, que altera a disposição da lei número 1685/2007 e da outras providências. A Câmara Municipal de Brandão, Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. O inciso 1º do artigo 3º da Lei número 1685/2007 passa a ter a seguinte redação. Primeiro, até a data de 31 de dezembro de 2017, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bueno Brandão não concluir as obras e ou não promover sua instalação e efetivo funcionamento de suas atividades no imóvel do ato. Artigo 2º. Essa lei, revogadas as disposições em contrário, em especial o artigo 1º da Lei número 2043, de 5 de outubro de 2015, entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito, 4 de novembro de 2016. Danilo Amâncio Alberto Costa, Prefeito Municipal. Justificativo. Tem a presente proposição o intuito de alterar o prazo para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bueno Brandão construir sua sede no imóvel doado pelo município de Bueno Brandão. Veja-se que o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bueno Brandão trata-se de uma entidade importantíssima no desenvolvimento da agricultura em nosso município, protegendo e orientando nossos trabalhadores rurais, e até o presente momento o mesmo não teve condições de concluir sua sede no imóvel objeto de doação. Ressalta-se que as obras já foram iniciadas, se encontrando na fase de cobertura da mesma. Entretanto, a direção do sindicato teve problemas para a elaboração do projeto, o que levou ao atraso no início das obras. Assim, faz necessária nova alteração na Lei número 1685/2007, ora proposta para que o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bueno Brandão tenha uma nova oportunidade para concluir a construção, sua sede. É, pois, com imensa satisfação que encaminho o presente projeto de lei aos cuidados dessa ilustre Câmara Municipal, para que dela conheça e, afinal, prove atenciosamente Danilo Amâncio Alberto Costa, Prefeito Municipal. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei número 024/2016. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Senhor presidente. A palavra é o vereador José Raimundo de Castro. Senhor presidente, boa noite. Senhoras e senhores vereadores, boa noite. Boa noite a todos presentes, né? Só queria deixar registrado que meu voto vai ser favorável, né? Porque a gente sabe, já iniciou mesmo essas obras, instalar. Eu acho nada mais justo, porque o sindicato já está há quanto tempo dependendo dessa sede. Não tem o porquê nós não votarmos a favor dessa prorrogação. Eu acho que isso é um benefício para a nossa população, principalmente os trabalhadores, que é a maioria, né? Hoje a nossa região, que é a nossa cidade, é a agricultura, os trabalhadores rurais. Então, é o que mais está gerando emprego hoje na nossa região aqui, é na zona rural, os trabalhadores da zona rural. E necessitam do sindicato ter o apoio que os próprios têm, né? E nada mais justo do que ter a sua sede própria, com dignidade, né? Na Rua Califórnia, eu já passei lá, vi a obra e realmente necessita dessa prorrogação para a conclusão dessa obra. A palavra é o vereador Cláudia Cristina de Missá. Boa noite a todos. Boa noite. Meus cumprimentos aí em nome do presidente da Câmara, Joaquim Felício Simões Filho, primeiro secretário Selene Almeida, aos demais colegas, aos servidores da Câmara.
Muito boa noite a todos aqui presentes, sejam todos bem-vindos. Aí, Ney, Constantino, Diego Casalori, sejam sempre bem-vindos. Né? Agora começar a assistir as reuniões, é importante. E lógico que vou votar a favor, eu sei da importância dessa sede, a luta, né, que a presidente do sindicato vem lutando aí para construir essa sede no município. Então, o sindicato, né, ele tem essa importância aí, já que o vereador já fez muito bem a colocação, que o município sendo, né, a maioria é produtor rural, então é muito importante que tenha a sua sede. E eu acredito que mais um ano aí vai dar para concluir essa obra, né, Marcelo? Então, a gente vai votar a favor, sim, sempre a gente está à disposição, sempre vamos ajudar. Muito obrigada. A palavra é a vereadora Sorena Almeida. Também é com grande prazer que voto favorável, né, para que tenha mais um tempo, e a luta de vocês, dou meus parabéns, o que realmente é um incentivo à classe dos produtores, à classe rural, né? Porque sem vocês ali para orientar e encaminhar, muitos deles não estão e nem estariam aposentando, que é uma dificuldade muito grande para os pequenos produtores rurais aposentar. E realmente isso depende do sindicato de vocês. Então, dou parabéns pelo trabalho de vocês e sou a favor. Senhor presidente. A palavra é o vereador Antônio Marcos Martins. Primeiramente, uma boa noite a todos. Boa noite. A lei de 1685/2007, ela delimitava um prazo de até no final de 2015 para que o sindicato construísse a sua sede. Então, a lei anterior significa isso. Então, lá no final de 2015, até a lei 2043, ela tem a data de 5 de outubro de 2015. Prorrogou este prazo até 31 de dezembro de 2016. Haja vista o atual panorama da construção, não vai ser possível concluir as obras. Então, vem novamente em nossas mesas para prorrogar mais uma vez esse prazo. Se a gente olhar por datas de legislação, logo depois de um ano, a gente votar novamente o mesmo projeto de lei, não é uma prática tão indicada a ser feita, porque você vota uma lei em 2015 e logo em 2016 a gente altera a mesma legislação do mesmo assunto. Não é uma prática muito indicada, mas também não é uma prática legalmente proibida. E também é um projeto de lei que não vai trazer prejuízo ao município, nem ao erário público e nem também, né, ao capital do município, ao patrimônio do município, que diz. Então, nesse caso, porque aquele espaço já era destinado aos sindicatos dos trabalhadores rurais. Mesmo então sendo umas datas muito próximas, que um ano é uma data próxima, mas por outro lado a alteração essencial que se faz, não tem o porquê da gente não apreciar de maneira positiva o projeto de lei, né? E vamos torcer que até 2017, no final de 2017, 31 de dezembro de 2017, estejam concluídas as obras, a instalação esteja efetivamente posta e a gente não precise prorrogar o prazo novamente. Entendo eu que, se for necessário, no exercício de 2007, mais uma prorrogação, vejo que mesmo com a formação da nova Câmara, com a alteração de 4 componentes, o assunto vai ser verificado da mesma maneira, entendo eu. Mas torço, né, que não precisa até 31 de dezembro de 2017, que seja até antes. Não é isso? Porque, graças a Deus, a maioria das entidades de Mano Brandão possuem sede própria. A PAI, Casa da Criança, Recanto Santa Luzia, e assim por demais. Então, também o sindicato está fazendo por merecer. Não é isso? E uma coisa que, às vezes, eu sinto que o Poder Executivo de Mano Brandão, ele não faz um trabalho efetivo junto com o sindicato. Também tem a dificuldade da estrutura física do sindicato. Isso a gente reconhece. Mas você pega, por exemplo, algumas instruções que os trabalhadores rurais de Mano Brandão poderiam ter, e o Executivo fazer um convênio, um trabalho junto, de instrução até os trabalhadores rurais, em todas as áreas, por sinal, isso nunca foi feito. Eu, pelo menos, recentemente não me lembro disso. Há pouco tempo eu não me lembro. Seria essencial também o Executivo trabalhar, porque cada área tem a sua atuação. Então, vamos supor, o município quer contratar uma pessoa, quer chamar uma pessoa, um professor, um estudante,
para dar uma palestra de tal assunto sobre trabalho rural, segurança no trabalho rural. Qual a entidade mais próxima para convocar os trabalhadores rurais? O sindicato. A prefeitura fornece a parte humana para poder dar essas palestras e o sindicato convoca essas pessoas e está tendo uma congruência de ações. Quem sai ganhando são os trabalhadores, a população, a sociedade bandeirista. Então, não só a questão da sede é importante, mas também a questão do trabalho conjunto do sindicato com a prefeitura. E entendo que isso tem que partir mais até mais mesmo do próprio executivo, que é mais interessante ao executivo do que do próprio sindicato. O sindicato já tem as suas atividades normais diárias. Mas voltando ao projeto de lei 024/2016, não teria o menor fundamento de votar contrário no projeto disso. Até porque a própria justificativa ela é congruente com a realidade. A obra está lá, foi erguida, já está na altura de cobertura. Então, realmente, a justificativa condiz com a realidade. Então, o voto tem que ser mais do que positivo. Com a palavra, a vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Boa noite a todos. Boa noite. Meu voto é lógico, vai ser a favor, mas eu sou da zona rurais, o povo ela precisa, meu voto é sim, cegado. Obrigada. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 024/2016, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, o projeto de lei número 024/2016. Vereador Antônio Daniel da Silva. Sim. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Donizete Abel Cardoso. Sim. Vereador João Francisco da Silva. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. Projeto de lei número 024/2016 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Leitura pela primeira secretária, requerimento número 014/2016. Ao senhor presidente, Joaquim Pires Simões Filho, Câmara Municipal de Barão, Minas Gerais. A Lei Municipal número 1947/2013, de 5 de julho de 2013, concedeu à Caixa Econômica Federal, por seu posto de atendimento à inserção de ISSQN, impostos sobre serviços de qualquer natureza por 2 anos, quando da instalação do mesmo. O referido posto de atendimento foi instalado em 24 de março de 2014, portanto, nota-se que o prazo da isenção findou-se. Em diálogo com o atual gerente de atendimento, o senhor Alcides Souza Neto, o mesmo relatou que a entidade Caixa Econômica Federal pretende solicitar a renovação da isenção ISSQN. Vale ressaltar que a pretensa renovação é passível de aprovação legislativa da Câmara dos Vereadores, a qual deve analisar a propositura de forma ampla e principalmente com o intuito de resultado positivo em grau máximo para o município de Bueno Brandão. Dessa maneira, é coerente saber qual o valor total que o município de Bueno Brandão deixou de arrecadar no prazo da isenção. Pelo exposto, solicito o envio de ofício à agência da Caixa Econômica Federal de Ouro Fino, Minas Gerais, requerendo o supracitado. Sem mais para o momento, elevo minhas cordiais saudações. Antônio Marcos Martins, vereador da 17ª legislatura. Em votação em turno único, o requerimento número 014/2016. Eu não entendi. Mas aí, depois... Eu entendi no jeito que Entendi que fala assim, se ser aprovado, que é um ofício. sem exceção. Depois que... Depois no grande expediente, aí vocês... Senhor presidente, Então, abre essa exceção. não vou discutir o requerimento, que até o regimento não permite. Apenas explicar. No que eu solicito um envio de ofício à Caixa Econômica, para que ela nos informe qual foi o valor que o município deixou de arrecadar nos 2 anos de isenção. Porque eles têm, no caso,
ela tem, a entidade Caixa Econômica Federal, tem intenção de renovar a isenção. Isso. E aí a gente precisa saber qual o valor para depois discutir junto com a sociedade se é compensatório ou não. Obrigada. Então, em votação, aqui no único requerimento número 014/2016. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pela primeira secretária do requerimento número 015/2016. Ao senhor presidente, Joaquim Felício Simões Filho, Câmara Municipal de Brandão, Minas Gerais. A Lei Municipal número 1466/2012, de 3 de julho de 2002, traz em sua emenda, dispõe sobre a política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente e da outras providências. A referida lei foi alterada pelas leis municipais números 1489/2003, 1508/2003, 1745/2008 e 1960/2003. As leis em dígrafo possuem suma importância, porquanto estão relacionadas com a garantia dos direitos da criança e do adolescente, prevenindo e combatendo as situações de risco. Para o cumprimento do preconizado nas leis supracitadas, o Conselho Tutelar exerce papel fundamental, sendo para tanto órgão permanente e autônomo não jurisdicional. Por outro lado, o papel do vereador é de se informar e fiscalizar as atividades dos órgãos e entidades, principalmente no âmbito municipal, inclusive da própria Câmara de Vereadores. Dessa maneira, com base nos artigos 29 e 30 da Lei número 1466/2012, solicito o envio de ofício ao Conselho Tutelar de Bueno Brandão, requerendo cópia do regimento interno e do regime de plantão dos conselheiros tutelares. No ensejo, até mesmo pelas circunstâncias de cobranças externas, é também conveniente conhecer as atitudes tomadas pelo Conselho Tutelar no exercício de 2016, podendo ser informadas de maneira sintética. Sem mais para o momento, elevo minhas cordiais saudações. Antônio Marcos Martins, vereador da 17ª legislatura. Em votação, o único requerimento número 015/2016. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pela primeira secretária da indicação número 049/2016. Excelentíssimos senhores vereadores, o vereador Joaquim Felício Simões Filho, presidente da Câmara Municipal de Brandão, compara o regimento interno, o artigo 207, indica ao senhor prefeito municipal que verifique, junto ao departamento competente, a possibilidade de construir um redutor de velocidade na rua Maranhão, nas proximidades da antiga escola Jardim Campo Místico, e outro nas proximidades da escola Jerusa da Veiga Lima. Justificativa. Trata-se de solicitação urgente, tendo em vista que a via é bastante movimentada por carros e pedestres, principalmente por crianças, pois se trata de áreas escolares, e a alta velocidade empregada nos veículos coloca em risco a segurança de todos. Sala das sessões da Câmara Municipal de Brandão, aos 8 dias do mês de novembro de 2016. Vereador Joaquim Felício Simões Filho, presidente da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Em votação, em turno único, a indicação número 049/2016. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovada por unanimidade. Leitura pela primeira secretária da indicação número 050/2016. Ao senhor presidente Joaquim Felício Simões Filho, Câmara Municipal de Brandão, Minas Gerais, vem por meio desta requerer o envio de ofício à Prefeitura de Bueno Brandão, indicando providências na readequação dos postes utilizados no fornecimento de energia elétrica domiciliar, tanto quanto na iluminação pública, localizados na rua Bentivi, Jardim dos Pássaros. Quando a referida rua foi pavimentada, o meio-fio foi construído no alinhamento dos passeios dos lotes edificados, ficando os aludidos postes na área de estacionamento dos veículos, causando sérios riscos ao trânsito.
risco como colisões frontais, laterais e até mesmo com a parte traseira dos veículos. Sendo coerente também relacionar-se colisões com veículos não motorizados, exemplificando as bicicletas, cujos usuários, em sua maioria, são crianças, as quais muitas vezes não possuem a percepção do perigo. A readequação solicitada, além de prevenir acidentes, possui ainda as funções do ordenamento do solo urbano e a melhoria de caráter visual. Pelo exposto, o indicado merece a devida atenção, pois está acompanhando demandas de moradores da rua Bem-te-Vi. Sem mais por um momento, elevo minhas cordiais saudações. Antônio Marcos Martins, vereador da 17ª Legislatura. Em votação em turno único, a indicação número 050/2016. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovada por unanimidade. Informo aos senhores vereadores que, tendo em vista o disposto no artigo 234 do Regimento Interno, o projeto de decreto legislativo número 01/2016, ora aprovado em segundo turno, será apreciado também a redação final desta mesma reunião. Estão suspensos os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente o devido parecer de redação final do referido projeto. Senhores vereadores, dispensam os 10 minutos? Sim. Estão reabertos os trabalhos. Solicito ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar o parecer de redação final do projeto de decreto legislativo número 001/2016. Leitura pela primeira secretária do parecer de redação final do projeto de decreto legislativo número 001/2016. Senhores vereadores, dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de decreto legislativo número 001. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não. Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de decreto legislativo número 001/2016, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de decreto legislativo número 001/2016. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por 7 votos favoráveis e um contrário. Senhor presidente, Com a palavra o vereador Antônio Marcos Martins. sobre a questão do requerimento 015/2016 referente ao Conselho Tutelar. Ontem visualizei uma cena envolvendo um menor próximo da escola estadual Urbano Brandão. Um menor ele jogou uma bomba na esquina, junto da escola, próximo das residências também, e ainda se encontrava com mais 2 bombas na mão. Nós sabemos que a venda desse tipo de produto é proibido por lei para menores. Eu fiz abordagem ao mesmo, só pelo perfil do menor, dá para a gente ter, no caso, a minha pessoa, para ter uma noção do comportamento do mesmo. Fui até o Conselho Tutelar para levar a situação ao conhecimento deles, porque a Polícia Militar estava em acompanhamento de audiência no fórum, pois o veículo estava estacionado ali. E a gente sabe a dificuldade que o Estado de Minas Gerais, principalmente o Estado de Minas, isso não é diferente dos demais, enfrenta com a segurança pública, e é conhecimento de todos que segurança pública é dever do Estado. Mas isso não quer dizer que o município deva fechar os olhos para o problema, porque o prejuízo maior não é para o Estado, é para o município. Os problemas não chegam na porta do governador, os problemas chegam na porta do prefeito. O caso maior sobre a questão do Conselho Tutelar, porque foi muito bem recebido, uma das conselheiras já pegou o telefone, ligou aonde se encontrava o veículo do Conselho Tutelar, que o Conselho Tutelar tem um veículo próprio. No entanto, o motorista do Conselho estava transportando alunos. E eles não podiam atender naquele momento.
eles não fariam uma abordagem, porque depois disso, eu vim também a visualizar, tinham outros dois, não posso afirmar se são menores, sentido rodovia de Socorro. Esse que deflagrou a bomba, correu atrás dos dois que estavam à frente. E, no mesmo momento, veio outros dois atrás, e esses dois eu posso afirmar com veemência que são menores, porque um não tem mais que 6, 7 anos e eu o conheço. Também correndo atrás dos outros 3 que já se encontravam à frente. Hoje eu conversei com a conselheira que me atendeu, perguntei para ela se conseguiram fazer o flagrante, até que o motorista foi liberado, ele pegasse o veículo e passasse no conselho para ir atrás, para ver quem são os meninos, os adolescentes, as crianças, e saber quem são os responsáveis pelos mesmos, não os encontrar mais. Então, vejo eu, percebo, acho que é uma percepção de todos, que não tem uma integração de trabalho. Se tem um veículo do Conselho Tutelar, ele é um órgão autônomo, independente, conforme foi lido o requerimento, tinha que ter um motorista à disposição. Agora, no momento, porque Conselho Tutelar pode, um momento ou outro, surgir uma eventualidade, como aconteceu ontem, aconteceu comigo, mas pode acontecer com qualquer outro cidadão, sendo bandeirante ou não, flagrar uma situação que foge ao cotidiano. Agora, é uma questão que a próxima gestão tem que tomar cuidado, tem que valorizar. O Conselho Tutelar, até depois, até na visita lá, eles me entregaram uma prestação de contas trimestral, que está no quadro aqui no saguão da Câmara. Depois vocês, por favor, deem uma olhada, por gentileza. Eles fazem a prestação de contas. E aqui no requerimento eu pedi uma prestação de contas do ano completo, de maneira sintética, resumida, claro, de 2016. Porque até nomes não podem ser expostos por tratar-se de menores. É uma questão de legislação. Mas a gente sabe a dificuldade. Às vezes a gente critica, por exemplo, a ação do Conselho Tutelar. Mas eis aí uma dificuldade que foi encontrada onde? Do nada. E às vezes até expliquei para a conselheira que a minha crítica, às vezes do Conselho, é que eles tendem, na minha opinião, não é fazer abordagem às pessoas, mas estar no foco do problema. É muito simples, se a gente vai no final de semana, à noite, na Praça Virgílio Melo Franco, ou aos seus arredores, ou nos bairros mais afastados, a gente vislumbra 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã, menores de 10, 11 anos nas ruas. O conselheiro tutelar não tem a obrigação de abordar, até porque não sabe o perfil daquela pessoa, daquele adolescente. Hoje nós sabemos que a situação está fugindo do controle, infelizmente. Mas se não tiver essa fiscalização, se não for no olho do problema, e a Polícia Militar também acompanhar, dar suporte ao conselho, nós não veremos resultado. E as conselheiras elas têm uma afinidade de ideias, o Conselho Tutelar hoje enxuga gelo. É mais ou menos o que a Polícia Militar e a Polícia Civil faz, enxugar gelo. A gente não vê resultados efetivos da maneira que está sendo feito. Nós não temos resultados. Nós não temos. Hoje, inverteram-se os valores. Ontem eu estava conversando com a futura diretora do Departamento de Educação. Se você quer ver como que deveria ser, a gente tem que olhar para trás. Antigamente, se um filho desrespeitasse um professor, o pai dava apoio ao professor e corrigia o filho. Hoje, se um filho desrespeita o professor, e como é cada vez mais corriqueiro, o pai detém o filho e vai querer criticar o professor, até ameaça física, mental, psicológica. Os valores se inverteram. E isso é só a ponta do problema, mas é a ponta principal, porque depois vai
ter resultados quando a criança começar a sentir a independência, porque com 9, 10 anos já começa a entender isso. E a gente vê o reflexo nas ruas. Ou seja, não é só o conselho tutelar trabalhar lá no final, tem que ter um trabalho lá no início. E se vocês pararem de prestar atenção, é um ciclo que não se encerra. O pai cria mal o filho vai criar mal o seu filho, que vai criar mal o seu filho, e fica naquele ciclo vicioso, como se fosse uma roda, fica ali girando, e não sai daquilo, e cada vez pior, não acho melhor. Mas eu até fugi um pouquinho, mas a questão é, às vezes a gente critica o conselho tutelar, a gente quer ver ações mais efetivas no olho do problema, no foco do problema. Às vezes até sou muito crítico em relação a isso, mas também sei a responsabilidade deles e que eles não têm obrigação, e até discutiu isso em alguns locais, tem uma ação diferente, mas isso tem que chegar num consenso dentro do município nosso. Mas, principalmente, a falta de apoio. O que adianta ter o veículo se não tem o motorista? Então fica aqui o relato, porque a gente também, antes de criticar uma entidade, a gente também tem que ver o que eles passam, o que os representantes daquela entidade passam. E assim acontece com várias outras entidades, né, dentro do nosso município e dos demais municípios. Obrigado. Senhor presidente. A palavra ao vereador João Francisco da Silva. Digníssimo senhor presidente da Câmara Municipal, Joaquim Feliciano Filho, digníssima senhora Cláudia Cristina de Lima Sá, vice-presidente da Câmara, digníssima senhora Suelene Almeida, secretária da mesa diretora, boa noite. Senhores e senhoras vereadores, boa noite. Minha esposa Eliana aqui presente, boa noite. Nossos vereadores eleitos, boa noite. Boa sorte a vocês. Aos funcionários dessa Casa de Lei, boa noite a todos. São os funcionários que sempre falo aqui, trabalham muito, graças a Deus, mais 4 anos. Só tenho que falar bem do trabalho perfeito de todos os funcionários dessa Câmara Municipal de Bueno Brandão e também de todos os vereadores que aqui estão trabalhando para o nosso município. Fico muito satisfeito com isso, muito feliz. Sobre o requerimento 014 de 2016 da Caixa Econômica, eu agradeço você ter feito esse requerimento, foi muito válido, sabe por quê? Nessas andanças nossas por aí na Caixa Econômica para arrumar documento, 3 vezes fui na Caixa Econômica. Eu me lembro muito bem quando nós votamos aqui a favor de vir a Caixa Econômica para Bueno Brandão, eu fui a favor. Fiz força de vir para cá. Não estou arrependido de ter votado, não. Só estou arrependido do mau tratamento que eles trabalham lá, não com falta de educação. Não tem funcionário. 3 vezes fui lá, cheguei lá, estava só o guarda, o gerente tinha ido almoçar, não tinha um funcionário para atender. Onde já se viu uma Caixa Econômica de Bueno Brandão, as pessoas esperando lá, o gerente almoçando, 2 horas, e o povo lá esperando. O povo de Bueno Brandão tem o que fazer, tem serviço, tem os seus afazeres, né? Todos eles. Ficar aguardando lá. E quando chega lá, não dá certo, tal coisa não dá certo, tem que ir lá em Ouro Fino. Então, por que está aí a Caixa Econômica? Será que vai pensar que vai ficar mais 4 anos de novo aí, isento de novo de impostos? Então, eu acho que é hora de apertar um pouco o cinturão e mandar essas indicações, pedir documentos, sim, para verificar, porque esses tempos que a prefeitura doou aí não está recebendo, né? Então nós precisamos dar andamento, sim. Eu sei que não vou estar aqui o ano que vem como vereador, eu me estou como um cidadão bueno-brandense e vou estar torcendo por vocês fazer um bom trabalho. Se Deus quiser, Jesus vai ajudar, Nossa Senhora vai ajudar nós todos para fazer um bom mandato aqui, eles também, mas está muito certo, sim. Eu acho que é certíssimo esse requerimento aí, porque senão vem para cá, aproveita, o povo de Bueno Brandão não esquenta a cabeça, fica na fila, fica esperando 2, 3 horas, não reclama. Agora está chegando a hora de reclamar, porque todos nós temos nosso compromisso de trabalhar e ser certo com as coisas. Fique devendo uma Caixa Econômica, num banco aí, para ver quando o cinturão aperta que não paga o juro que vem, né? É isso que eu tinha que dizer, não é crítica, não é nada, é verdade. Muito obrigado. Só complementar, senhor presidente. Com a palavra, o vereador José Americano, depois. Só complementando lá a fala do vereador João Francisco, né? E também pelo ofício feito pelo vereador Antônio Marcos.
até estamos presentes lá na Caixa, no dia que o rapaz solicitou um negocinho, está mandando projeto e tal, para ver a verificação e tal. Exatamente o período que foi isentado, eles deixaram de recolher. Tá? A Caixa Econômica, ela é um posto avançado da Caixa Econômica da Agência de Ouro Fino. Os impostos das Caixas Econômicas, ela tem que recolher junto à Prefeitura Municipal de Ouro Fino. E eles estão deixando de recolher a parte referente ao posto aqui de Belo Brandão. Então, é descontado. Só recolhe Ouro Fino referente à agência de Ouro Fino. No posto, mesmo após a isenção, né, do vencimento da isenção, eles também não continuam recolhendo. Quer dizer, não está sendo feito esse recolhimento também. Como ele fez a solicitação, nada mais justo do que pedir isso, a gente ter esse documento, analisarmos para ver se é viável, né, se realmente esse projeto vir. Né? Às vezes pode eles querer, mas também o executivo pode não mandar. Né? Mas pelo menos também nós temos esse documento na mão. Se o executivo, por acaso, mandar esse projeto para cá, nós vamos ter documentos para a gente poder analisar, estudar e ver se vamos votar a favor, contra, o pós e o contra. Né? Então, é interessante esse documento. Você me permite uma parte? O senhor me permite uma parte? A questão é, se porventura cai em nossa mesa, ou seja, nos apresentam um projeto de nova isenção, sem nenhum embasamento, como que a gente poderia analisar? Por si só, o projeto de lei nos deixa uma situação bastante difícil. Até a Vossa Senhoria me perguntou, será que eles vão enviar? Será que eles vão responder este ofício que o senhor presidente vai assinar e chegar na terra? Eu falei, lembra do comentário? Eu falei, isso é o pormenor, porque se eles não nos responderem, e eu já sei qual é o intuito deles. Ou seja, é o famoso jogo verde para colher o maduro. Eu já sei qual está sendo o intuito deles. E mais, independe do resultado, se porventura vier um projeto de lei pedindo nova isenção, o que é a nossa obrigação da Câmara fazer, os representantes da Câmara? Discutir com a população se o serviço está sendo bem prestado, se a população está satisfeita com o serviço, e pensar, colocar na balança os prós e contras. Se a população achar que deve dar uma nova isenção, que o serviço é coerente, o pouso de atendimento favorece muito a população, não é o voto do vereador Antônio Marcos Martins, da vereadora Cláudia, do vereador José Raimundo, vereadora Suelene e demais, vereadora Marilena, o Ney, o Diego, é a vontade da população que está sendo colocada em pauta. Então, na verdade, isso aqui é só um embasamento para talvez uma ação futura que esteja se aproximando. Então, já estou dando um passo para aguardar o que. Não é certeza que esse projeto chegue à nossa mesa? Não é certeza. Porque o Executivo vai analisar o pedido, porque o ofício vai vir ao Executivo Municipal e não à Câmara, porque tem que partir do Executivo o projeto. Mas a minha ideia, a minha formulação de um engajamento é essa a minha formação. Então, eu quero ver se eu espero que eles respondam. Eu já tenho uma noção de quanto eles deixaram de arrecadar, porque eu já andei fazendo uma pesquisa. Multiplicado pelos 2 anos, mais ou menos eu tenho um resultado. Não é algo conciso, algo exato. Eu quero um resultado exato. Nós queremos resultado exato, porque vocês votaram todos a favor. Então, nós queremos, né? Falando de uma maneira mais correta. Mas eu tenho mais ou menos uma noção. E por que esse ofício tem que ser enviado à Caixa Econômica Federal? Porque eu liguei na prefeitura, a prefeitura não consegue disponibilizar esses valores, senão eu faria diretamente aqui. Era muito mais simples para nós. Eles não conseguem ter essa análise. O sistema deles não tem como analisar. Eu liguei tanto na tesouraria, quanto no departamento, na divisão de tributos. Eles não conseguem ter essa. Então, por isso que eu solicitei a Caixa Econômica Federal. Mas no final da história, se porventura chegar em nossas mãos, quem vai decidir ou não é a população do governo. Pode ser através de uma audiência pública, uma pesquisa via internet, Facebook, por que não? Mas quem vai decidir no final se é importante a manutenção é a população. Só concluindo, Obrigado. a reclamação
o vereador João Francisco procede, que eu também tive esse princípio. Eu tive que esperar, ir na caixa, esperar o almoço, voltar do almoço para me fazer o depósito, né? Sugeriram para mim procurar a loteria, casa lotérica, para fazer o depósito, mas na casa lotérica eu não faço depósito identificado, né? Eu tinha que fazer o depósito no caixa, não podia ser no caixa eletrônico, tinha que ser no caixa com identificação. A lotérica não faz depósito com identificação, e não tinha quem fizesse depósito, né? No começo foi cobrado também a respeito dos empregos, né, que vigia e limpeza teria que ser contratados aqui. Realmente foi feita a cobrança desta casa, partiu também da assessoria. Realmente hoje está empregado o guarda daqui, o pessoal da limpeza, os dois funcionários aqui, né? E também essa observação de ver com a população. A gente percebe que eu acho que teve sim uma melhoria para a população, principalmente para as empresas, a respeito de fundo de garantia, PIS, né? A gente vê que tudo se tinha que se deslocar para o fim. Muitas coisas estão resolvendo aqui. Mas a hora que tem um funcionário, né? Tem essa dificuldade. Então a gente tem que estar analisando isso também, né? É interessante, é bom para o município, mas precisamos de um serviço prestado com eficácia, né? Porque da maneira que está, é muito difícil, né? E realmente para o município nós tivemos isenção do ESPM e isenção do aluguel. Também o município pagou aluguel por um ano, e a isenção por 2 anos. Né? Agora, ele não falou de aluguel, no que nós tivemos presente, ele só falou já por 2 vezes que ele falou comigo que, nos casos de fechar o posto, havia necessidade de uma nova isenção. Não depende de nós, vereadores, depende do executivo, né? Porque nós não podemos apresentar esse tipo de projeto também, nós não podemos apreciá-los. Então, nada mais justo do que esse documento, é um documento que vai vir para a Câmara, e todos aí, nós, a atual gestão e a próxima, tem um documento que está analisando quando se esse projeto chega até essa mesa. Muito obrigado. Sim, por favor. Veja bem, então, digníssimo senhor presidente e demais colegas vereadores, chega lá com pressa, né? Tem que esperar 2 horas enquanto o gerente, a única pessoa que estava lá, foi almoçar, não tendo mais nenhum funcionário, só o guarda. O guarda não abre para ninguém, porque vai atender como lá, né? Então, e veja bem como a prefeitura precisa de arrecadação, já foi isento, né? Agora vai chegar a hora de sentar, conversar, o prefeito não pode estar cobrando, vai cair para a Câmara verificar isso aí, ver aí direitinho, se eles mandarem, né, para analisar direitinho, fazer um preço agora, tudo tem preço, porque eles não estão aqui à toa, eles estão ganhando muito aí, em cima de prefeitura, em cima do povo, né? Então tem que tomar agora as providências e, como falei, não vou estar aqui como vereador, mas estou como cidadão do Andrenense, acompanhando, né? Então já demos muita chance, né? Agora é hora de eles começarem a colaborar com a Prefeitura Municipal de Brandão. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Sueli Almeida. Realmente, o atendimento lá deixa muito a desejar. Porque fica lá naquele atendimento lá, mas é a mesma pessoa que atende no caixa lá, né? Até eu fiz esse tempo atrás, alguns meses atrás lá, precisava com as folhas de cheque. E aí a moça lá hoje, não me lembro o nome dela, ela não conseguiu tirar. Aí quando ela conseguiu, depois de muito tempo esperando, ela disse que eu não poderia levar para casa aquelas folhas porque estava errado. Aí eu pedi para ela deixar eu ver o que estava errado, ela não me deixou, falou que ia destruir, né? Aí eu fiquei sem. Aí passou algum tempo, eu voltei lá e era esse senhor aqui, Alcides. Aí eu falei que precisava, né, de umas folhas de cheque, eu já não tinha conseguido algum tempo atrás. Ele falou, não, mas as folhas estão lá, você pode pegar, nós guardamos para você. Era um documento meu, então ele deveria ser entregue para mim naquela época, ou ter rasgado e destruído, né? Então ficou lá muito tempo. Então realmente eles deixam muito a desejar. Nós já ajudamos, né? 2 anos com inserção desse impostos, já fizemos a nossa parte. Como diz o vereador Marcos. Vamos esperar a resposta deles, né? E ouvir a população, que realmente deixa muito a desejar. Quanto ao requerimento número 015 dos conselheiros, também dou os parabéns para o Marcos, que realmente, Marcos, para agora, para a nova administração, a gente vê a possibilidade, né, do motorista só para o conselho. Porque ele atende lá o conselho 2 vezes por semana, só de manhã. É só na parte da manhã, 2 dias. Os outros dias, realmente, ele está, né, por até a teste de serviço. Então, teria que ter realmente um motorista só, e principalmente para fim de semana. Porque para fim de semana, se elas precisarem, elas têm um carro, mas não tem motorista.
né? Então deixa mesmo muito a desejar e a gente cobrar na nova administração, né, diante da possibilidade deles, um motorista só para o conselho. Muito obrigada. Pessoal da Caixa, lembrando, os senhores da Caixa Econômica Federal, estadual, Caixa aqui, posto aqui de Brandão, não é todos os trabalhadores que têm tempo, tem o privilégio do vereador José de voltar depois do almoço na mesa. Porque sempre tem só o horário de almoço para estar lá, então vamos colocar um funcionário no horário de almoço para poder conseguir isso. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião. Boa noite a todos. Boa noite.